Fala galera do Jus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Jus. Está começando mais um episódio. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Galera, hoje nós vamos com os destaques do informativo número 789 do Superior Tribunal de Justiça e seus destaques. Alguns julgados a gente resolveu colocar a íntegra, o inteiro e teor do julgado. Galera, esse informativo foi publicado em 3 de outubro de 2023. Galera, mas antes de começarmos, vamos para a nossa liturgia, para a nossa formalidade, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar as 5 estrelas para a gente aí no Spotify e as outras plataformas que para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais. E também acessar a descrição do vídeo para, se você quiser apoiar o canal, tem a descrição. Também acessar o nosso segundo grupo do WhatsApp, que já a gente disponibiliza esses arquivos em PDF da gravação. E também acessar as playlists na descrição do vídeo. Vamos lá, galera. Direito constitucional, direito penal, direito processual penal, direitos humanos. O fato de o réu mentir em interrogatório judicial, imputando prática criminosa a terceiro, não autoriza a majoração da pena base. Habeas corpus número 834.126 do Rio Grande do Sul, julgado em 5 de setembro de 2023. Agora vamos para as informações de inteiro teor deste julgado. A questão cinge-se a definir se é possível a majoração da pena base pela valoração negativa da culpabilidade, pelo fato de o réu ter mentido em interrogatório judicial. Ainda que o falseamento da verdade eventualmente possa, a depender do caso e se cabalmente comprovado, justificar a responsabilização do réu por crime autônomo. Isso não significa que essa prática, no interrogatório, autorize a exasperação da pena base do acusado. O conceito de culpabilidade, como circunstância judicial previsto no artigo 59 do Código Penal, portanto, está relacionado com a reprovabilidade, censurabilidade da conduta do agente, de forma que deve ao magistrado, quando da aplicação da pena base, dimensioná-la pelo nível de intensidade da reprovação penal e expor sempre os fundamentos que lhe formaram o convencimento. Trata-se de aferir o grau de reprovabilidade do fato criminoso praticado pelo réu. No caso, a culpabilidade do acusado foi valorada negativamente sob o argumento de que tentou se furtar à responsabilização penal, imputando falsamente a um terceiro, vizinho, a responsabilidade por ter plantado drogas e armas em sua casa na noite anterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão pela polícia. Ainda que se pudesse considerar provado que o réu atribuiu falsamente crime a terceiro no interrogatório, isso não diria respeito à sua culpabilidade, a qual relaciona-se ao grau de reprovabilidade pessoal da conduta imputada ao acusado. Isso porque o interrogatório constitui fato posterior à prática da infração penal, de modo que não pode ser usado retroativamente para incrementar o juízo de reprovabilidade de fato praticado no passado. Com efeito, o exame da sanção penal cabível deve ser realizado, em regra, com base somente em elementos existentes até o momento da prática do crime imputado, ressalvados naturalmente: a. O exame das consequências do delito, que, embora posteriores, representam mero desdobramento causal direto dele, e não novas e futuras condutas do acusado retroativamente valoradas. Item B. O superveniente trânsito em julgado de condenação por fato praticado no passado, uma vez que representa a simples declaração jurídica da existência do evento pretérito. Nem mesmo nas circunstâncias da personalidade ou da conduta social seria possível considerar desfavoravelmente a mentira do réu em interrogatório judicial. O paralelo feito por alguns doutrinadores com a confissão, se a confissão revela aspecto favorável da personalidade e atenua a pena, a mentira supostamente revelaria o oposto e poderia autorizar o seu aumento. Embora interessante, é assimétrico e não permite que dele se extraia tal conclusão. A confissão e diversos outros institutos que permitem um abrandamento da sanção, colaboração premiada, arrependimento posterior, etc., integram o chamado direito penal premial
e se justificam como ferramentas para valorizar e estimular a proposta que o réu adota depois da prática do delito para mitigar seus efeitos ou facilitar a atividade estatal na sua persecução. Diferente, porém, é a análise sobre o que pode legitimar o incremento da sanção penal, a qual, nos termos dos mais basilares postulados penais e processuais penais, não pode ficar ao sabor de eventos futuros, incertos e não decorrentes diretamente, como desdobramento meramente causal do fato imputado na denúncia. Por exemplo, nos termos acima esclarecidos as consequências do crime. O que deve ser avaliado é se, ao praticar o fato criminoso imputado, a culpabilidade do réu foi exacerbada ou se, até aquele momento, ele demonstrava personalidade desvirtuada ou conduta social inadequada, o que não pode ser aferido retroativamente com base em fato diverso que só veio a ser realizado em tempo futuro, às vezes longos anos depois. A legislação utilizada aqui foi a Constituição Federal e seu artigo 5º, incisos 63 e 46. Código Penal, artigo 59. Código de Processo Penal, artigo 387. Direito administrativo. A impossibilidade de obtenção dos registros acerca dos dias não trabalhados ou das horas compensadas não pode tornar-se um óbice para descontar os dias não trabalhados pelos servidores públicos em decorrência de greve. PET número 12.329, Distrito Federal, julgado em 27 de setembro de 2023. Os precedentes qualificados aqui é o recurso extraordinário número 693.456 do Rio de Janeiro. Direito administrativo. Ao juiz substituto de Tribunal de Justiça Estadual, que na mesma data, a um só tempo, é exonerado do cargo anterior e empossado na qualidade de juiz federal substituto, autoriza-se o direito à averbação dos períodos de férias adquiridas e não gozadas, vedada tão somente sua posterior conversão em pecúnia ou indenização. RMS número 68.490 do Rio Grande do Sul, julgado em 26 de setembro de 2023. Legislação utilizada aqui é a Lei 8.112, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, artigo 66, e a Constituição Federal, artigo 93. Direito administrativo, direito consumidor. É possível a compensação de créditos decorrentes da aquisição de imóveis em contrato administrativo firmado entre a empresa pública e particular, mesmo sem autorização deste. Recurso especial número 1.913.122 do Distrito Federal, julgado em 2 de setembro de 2023. Legislação utilizada aqui é a Lei 8.666, de 93, seu artigo 54. E o Código Civil, nos seus artigos 368 e 375. Direito Civil. A ausência de registro do contrato, que serve de título à propriedade fiduciária no registro de imóveis, não retira a validade do ajuste entre os contratantes, bem como não impede o credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação extrajudicial do bem. Embargos no recurso especial número 1.866.844 de São Paulo, julgado em 27 de setembro de 2023. Direito Civil. Subsistindo o condomínio sobre determinado bem imóvel após a partilha, por ato voluntário dos coerdeiros que aceitaram a herança, os sucessores coproprietários do imóvel respondem solidariamente pelas respectivas despesas condominiais, independentemente da expedição do formal de partilha, resguardado o direito de regresso constante do artigo 283 do Código Civil. Recurso especial número 1.994.565 de Minas Gerais, julgado em 26 de setembro de 2023. Legislação utilizada aqui foi o Código Civil, seus artigos 1784 e 1991. Artigo 283 e artigo 1345. Galera, deixa o like aí, hein? Direito processual civil. Direito falimentar. A existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas impõe que as falências devem ser reunidas perante o juízo onde fica localizado o principal estabelecimento do devedor, conforme estabelecido no artigo 3º da Lei 11.101 de 2005. Conflito de competência número 183.402 de Minas Gerais, julgado em 27 de setembro de 2023. Direito processual civil. A previsão do artigo 210 da Lei 9.279 de 1996, de que o cálculo
dos lucros cessantes será realizado pelo critério mais favorável ao prejudicado, não pode levar à adoção de métodos arbitrários para sua aferição, sem ter havido perícia com conhecimento específico na área técnica das patentes em questão. Recurso especial número 1.848.863, São Paulo, julgado em 26 de setembro de 2023. A legislação utilizada aqui foi a 9.279 de 1996, seus artigos 208 e 210. Código de Processo Civil, artigo 373, parágrafo 1º. Direito processual civil. No cumprimento de sentença, na hipótese de o credor não manifestar oposição aos termos do requerimento de cumprimento espontâneo apresentado pelo devedor, cabe ao juiz declarar satisfeita a obrigação e extinguir o processo em razão da preclusão. Recurso especial número 2.077.205 de Goiás, julgado em 26 de setembro de 2023. Legislação aplicada que foi o artigo 256, parágrafos 1º e 3º do Código de Processo Civil. Direito processual civil, direito civil. Embora a previsão de averbação premonitória seja ordinariamente reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observar os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com o idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva, artigo 829 do CPC. Recurso especial número 1.847.105 de São Paulo, julgado em 12 de setembro de 2023. Legislação utilizada aqui é o CPC, artigos 300 e 301. Direito processual civil. Uma empresa do mesmo grupo econômico da parte executada só pode ter seus bens bloqueados se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica for previamente instaurado, não sendo suficiente o mero redirecionamento do cumprimento da sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento. Recurso especial número 1.864.620, São Paulo, julgado em 12 de setembro de 2023. A legislação utilizada aqui foi o CPC e seu artigo 134. Direito empresarial. A presença de procurador de instituição financeira em assembleia, comprovada por sua assinatura, ainda que ocorra apenas no campo relativo aos demais representados, permite sua participação nas deliberações e votações, considerando-se essa ocorrência mera irregularidade. Recurso especial número 1.848.292, Mato Grosso, julgado em 12 de setembro de 2023. A legislação utilizada aqui foi a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência, seus artigos 73, inciso 3, artigo 37, parágrafo 4º. Direito empresarial. Embora a alteração no contrato social da sociedade empresária possa produzir efeitos desde logo, antes mesmo de seu registro na junta comercial ou no registro civil das pessoas jurídicas, a produção de efeitos externos em relação a terceiros pressupõe que seja adequadamente formalizada e publicizada por intermédio de seu registro. Recurso especial número 1.864.618 do Rio de Janeiro, julgado em 12 de setembro de 2023. E a legislação utilizada aqui foi o Código Civil, seus artigos 1150 e 1151, a Lei nº 8.934, seu artigo 36. Direito penal. Subtraído um só patrimônio, a pluralidade de vítimas da violência não impede o reconhecimento de crime único de latrocínio. A GRG no ARESP número 2.119.185 do Rio Grande do Sul, julgado em 13 de setembro de 2023. Direito penal, direito processual penal. A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória e não cautelar, inexistindo prazo geral para que ocorra a reavaliação de tais medidas, sendo necessário que, para sua eventual revocação ou modificação, o juiz se certifique, mediante contraditório, de que houve alteração do contexto fático e jurídico. Recurso especial número 2.036.072 de Minas Gerais, julgado em 22 de agosto de 2023. A gente resolveu aqui colocar as informações de inteiro teor, galera. Quem não quiser, dá uma passada para frente. E não esqueça de deixar o seu like.
Cinge-se a controvérsia a definir a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340 de 2006. Se de tutela inibitória ou cautelar e o prazo de vigência das referidas medidas. Depreende-se que a Lei nº 11.340 de 2006 teve o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. As medidas protetivas de urgência, por conseguinte, foram criadas com a finalidade de impedir que o referido ilícito, violência doméstica e familiar, ocorra ou se perpetue. O artigo 4º da Lei da Maria da Penha, a propósito, preceitua que, na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A referida regra hermenêutica exige que, ao interpretar os dispositivos legais previstos na Lei 11.340 de 2006, seja assegurada, em especial, a tutela efetiva do direito fundamental das mulheres a uma vida livre de violência. Desse modo, afigura-se inviável sustentar a natureza estritamente acessória do referido instrumento protetivo. É certo que, na maioria das vezes, o pedido de imposição de medidas protetivas está vinculado à suposta prática de delito no âmbito doméstico. No entanto, é possível a existência de violência doméstica sem que se tenha praticado, no caso, eventual ilícito penal. Não há, na Lei 11.340 de 2006, nenhuma indicação expressa de que as medidas protetivas de urgência teriam natureza cautelar e que, desse modo, deveriam estar atreladas a algum processo principal ou a eventual inquérito policial. Ademais, ao prever o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, artigo 24A da Lei nº 11.340 de 2006, o legislador expressamente consignou que, no parágrafo 1º do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas, o que confirma a conclusão de que é desnecessária, para o deferimento das referidas medidas, a existência de inquérito ou processo criminal. Assim, deve prevalecer a orientação de que as medidas protetivas impostas na hipótese de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher possuem natureza satisfativa, motivo pelo qual podem ser pleiteadas de forma autônoma, independentemente da existência de outras ações judiciais. A GRG no RESP número 1.783.398 de Minas Gerais. Relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma. Portanto, vê-se que as medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Por conseguinte, a única conclusão admissível é de que as medidas protetivas eventualmente impostas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. Perde sentido, dessa forma, a discussão acerca da necessidade de fixação de um prazo de vigência, pois é impossível saber, a priori, quando haverá a cessação daquele cenário de insegurança. A decisão judicial que impõe as medidas protetivas de urgência submete-se a cláusulas rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, se faz que o juiz se certifique de que houve alteração do contexto fático e jurídico. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio contraditório, as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência ou não da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida sempre prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela terceira sessão do STJ, no sentido de que a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. A G
no RG, no RESP número 1.775.341 de São Paulo. Relator ministro Sebastião Reis Júnior, terceira sessão. A legislação utilizada aqui, galera, foi o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal e a Lei 11.340 com seus artigos 4º, 19, parágrafo 2º e 3º, artigo 22 e artigo 24A, parágrafo 1º. Direito processual penal. Reconhecido, em recurso exclusivo da defesa, que a sentença condenou o réu por fatos que não estavam descritos na denúncia, cabe ao tribunal somente anular a sentença e absolver o réu, mas não determinar o retorno dos autos ao primeiro grau. Processo segredo de justiça, julgado em 5 de setembro de 2023. A legislação utilizada aqui é o Código de Processo Penal, seu artigo 384, caput. Direito penal, direito processual penal. Os requisitos legais previstos no artigo 41 da Lei nº 11.343 de 2006, que trata da causa de diminuição da pena por colaboração premiada, são alternativos e não cumulativos. Habeas corpus número 663.265 de São Paulo, julgado em 2 de setembro de 2023. Legislação. Lei nº 11.343 de 2006, aí seu artigo 41. Direito tributário. A alíquota do imposto de renda sobre a remessa ao exterior do ganho de capital decorrente da alienação das cotas da sociedade de responsabilidade limitada é atrelada à data da ocorrência do fato gerador do imposto, mesmo que a remessa tenha sido realizada posteriormente. Recurso especial número 1.377.298, Rio de Janeiro, julgado em 5 de setembro de 2023. A legislação utilizada aqui é a Lei 10.833 de 2003, seus artigos 26 e 47, Lei 9.249, seu artigo 18, Código Tributário Nacional, artigos 43 e 144. Galera, chegamos ao final de mais um episódio. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe as 5 estrelinhas aí pra gente no Spotify, por os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e ficar no top 100 do Brasil, no ranking do Brasil do Spotify. E também, se você quiser ser o apoiador do canal, envie um pix pra gente para etjus@gmail.com pra gente sempre deixar atualizado os nossos episódios, ter os melhores equipamentos para sempre deixar gravado assim que sair os informativos, as legislações. E é isso aí, galera. E também acesse a descrição do vídeo para ter acesso às playlists, ao nosso segundo grupo no WhatsApp e também a nova ferramenta de canais do WhatsApp. Tá tudo lá, galera. É isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!